Encher a nossa alma com a tua palavra. Nesta hora, usa teu filho, pastor Gesiel, em tuas mãos, com esta palavra falada diretamente do alto para os nossos corações. É o que te pedimos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Pastor Gesiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, eu quero saudar a amada e abençoada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Nós vamos tratar sobre um tema, eu tenho certeza nunca foi falado sobre isso, nunca foi tratado aqui sobre isso. Nós vamos fazer um alerta geral à igreja em relação a esse tema muito recorrente, importante, que muitas vezes tem que ser deixado de lado. Deus vai falar contigo nessa noite. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz assim: mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco mais para você nessa noite a respeito dos perigos dos vícios e manias, né? Vamos falar sobre um tema espinhoso, e eu tenho certeza que vai ser um alerta importante para esta igreja. O exemplo dos vícios é mais amplo e mais complexo do que você pode imaginar. Muitas famílias vêm sofrendo com esse verdadeiro flagelo que vem consumindo vida, vem acabando com muitos lares, vem levando muitos jovens às penitenciárias e também aos cemitérios, vem fazendo com que muitas famílias sejam verdadeiramente destroçadas, amarradas pelo inimigo, perdendo muitas vezes tudo em boca de fumo. E nós vamos tratar sobre esse tema hoje. Esse problema dos vícios, ele não se restringe somente àquela incômoda fumaça, muitas vezes dentro do restaurante, ou que nos incomoda muitas vezes no ônibus ou próximo da gente. Não se restringe à vergonha de ter um parente bêbado, ébrio, que vive constantemente dependente dessa desgraça que é a bebida. Esse problema ele não se restringe exclusivamente à angústia familiar de ter um parente ou um amigo dependente químico, que só quem sabe tem noção de como é difícil ter uma pessoa que vive um quadro doentio como esse. Mesmo as pessoas mais individualistas, elas devem se preocupar com esse problema, pois elas podem ser vítimas de alguma pessoa viciada, alguma pessoa no instinto frenético de alimentar aquele vício. Muitas vezes pode roubar e pode até mesmo matar para saciar aquela sua necessidade urgente que o consome todo dia. O vício, ele gera violência, e isso eu não preciso repetir aqui. Isso tem tirado o sossego de muitas famílias cristãs e não cristãs. Os pais se preocupam com seus filhos, muitas vezes que podem ser vítimas, podem ser presas fáceis de traficantes que vivem próximos ou trabalham e agem próximo das escolas. O acesso está cada vez mais fácil. O acesso muitas vezes não se engana. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã: você tem conversado com seu filho, com a sua família sobre isso? Alguém pode dizer: ah, pastor, mas isso não é conversa para a família cristã, não é conversa para santo, não. Não é conversa para santo, não é conversa para família. Então deixa o teu filho aprender lá na rua, e você vai ver como é terrível logo logo. Quando você pensar que pode agir, já passou do momento de agir. Infelizmente, nós
vivemos momentos difíceis, onde muitas vezes atendemos nos gabinetes famílias que chegam desesperadas, tentando solucionar um problema, quando na verdade o problema já está muito avançado. Preferem muitas vezes procurar um pastor, procurar uma ajuda, quando a situação já está muito avolumada. Esqueceram muitas vezes de tratar a causa de tudo isso lá no passado, de ter o pulso, de ter a autoridade que Deus tem dado a cada um de vocês. E isso eu quero frisar bastante. Deus tem feito de você um sacerdote, uma sacerdotisa dentro da tua casa, e você não pode abdicar e nem transferir essa responsabilidade para ninguém. A responsabilidade de educar e de ensinar é sua, intransferível. A responsabilidade é sua, não se transfere para diretor de escola, não se transfere para professor, não se transfere para pastor, não se transfere para psicólogo. A responsabilidade é sua e assuma essa responsabilidade. E eu tenho certeza que a partir do momento em que você assumir o seu papel dentro da sua casa, Deus vai entrar com providência e vai mover, e vai transformar, e vai mudar aquele quadro, muitas vezes que pode parecer até impossível, mas Deus pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A esposa muitas vezes não sabe mais o que fazer com o marido que passou a viver no bar, trocar muitas vezes seu emprego, o seu tempo, não consegue mais dedicar tempo para a sua família, não consegue mais sequer providenciar o necessário para a sua casa, porque o pouco recurso que entra é consumido por tudo, naquele vício que o destrói todo dia. Os filhos muitas vezes sofrem agressões, as mães também. Eu sou oficial de justiça e muitas vezes temos que ser chamados na madrugada para separar casais com a polícia, e é triste muitas vezes ver na prática a ponta de tudo isso que está acontecendo, lá na ponta é difícil. Chegar muitas vezes, separar, a mulher está agredida, com o olho roxo, mas por causa da necessidade, não consegue se desprender daquela pessoa ali, aquele ego, aquela pessoa que sequer consegue ficar de pé, e quando consegue entrar numa casa é para espancar ela e seus filhos. É triste a realidade. Você não tem ideia da terrível situação que milhares de famílias vivem nesse exato momento. Penitenciárias estão lotadas. A maioria dos crimes estão relacionados à bebida e às drogas. Existe um dado interessante que eu vou te passar agora. Quase 40% de todos os processos que correm na comarca aqui de Macapá estão relacionadas, e assim também no Brasil todo, estão relacionadas à questão de drogas. Estão relacionadas a pessoas que estão respondendo o processo, seja por usuário, dependente, químico, que não consegue se desprender, seja em razão de tráfico, pessoa que está do outro lado fornecendo. João capítulo 10, versículo 9, se você puder acompanhar comigo, João 10, 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão não vem senão para, repita comigo, senão para roubar, matar e... Vamos lá de novo. O ladrão não vem, em outra versão da assim, inimigo não vem senão para... Essa é a tríade finalística satânica. Essas três coisas que ele vem. E se você não faz o seu papel, ele faz o papel dele direitinho. Ele não duvida. Nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigilantes. Se você não está vigilante, pode ter certeza que as dúvidas que surgirem e as necessidades que seu filho tiver quanto à informação que vai buscar em algum lugar, converse, abra um jogo, não tem outro caminho, é a melhor forma. Dialogue com seu filho e oriente-o a buscar ao Senhor. Esse é o maior legado que você pode deixar ao seu filho, pode ter certeza. O maior
que você pode deixar, não é uma herdade, não é um terreno, não é um patrimônio, nem mesmo a educação. O maior legado que você pode ensinar a seu filho é adorar e respeitar o Senhor Jesus Cristo e seguir os seus caminhos. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O resto vem por tabela, o resto vem por consequência, mas você tem que fazer a sua parte. A revolução dos costumes, iniciada na década de 60, ela propalou para o mundo todo, divulgou o seu principal lema: sexo, drogas e rock and roll. Isso foi espalhado, se popularizou. A globalização e as redes de informações tecnológicas divulgaram, e nessa busca dessa liberdade desenfreada, o homem se tornou escravo. O homem misturou a liberdade com libertinagem. O homem transformou a liberdade em escravidão. Muitas das pessoas, essa dependência, que ela deixa um verdadeiro caminho de destruição. Não só destruição do ponto de vista psicológico, mas também material, os danos que aquilo provoca para a família, a desestruturação financeira que aquilo traz para dentro do lar. Eu vou te trazer os dados aqui da Organização Mundial de Saúde, que você vai ficar assustado. Talvez você não tenha noção disso que eu vou falar, você nunca escutou. Morrem todos os anos aproximadamente 11 milhões de pessoas só por causa das drogas. 11 milhões de pessoas no mundo todo. Você tem ideia do que é isso? É uma nação, é mais do que a Holanda inteira. É uma gigantesca concentração de pessoas que vivem e estão sendo derrotadas pelo diabo. 11 milhões de pessoas, mais de 80% jovens, entre 14 e 19 anos. São mais de 916 mil mortes por mês, mais de 31 mil pessoas que morrem por dia, mais de 1.273 pessoas que morrem por hora, 21 pessoas por minuto. Isso dá uma média de 2 pessoas a cada segundo. E até o final desse culto vão morrer 2.546 pessoas, derrotadas pela desgraça da droga. É terrível, irmão, esse quadro. É um quadro alarmante que nós aqui estamos. Metade dos processos e quase 1/3 de todos os recursos que são direcionados ao SUS, Sistema Único de Saúde, são somente para tratar questões relacionadas à droga, seja diretamente, seja indiretamente. Os efeitos que ela traz diretamente e indiretamente. Problema no mundo todo: mais de 400 bilhões de dólares são gastos todos os anos em centros de recuperação, em tratamento, como uma forma paliativa de tentar curar aquela pessoa, provocados por danos gerados, por roubo, enfim, danos materiais. São uma série de efeitos que esse problema que a droga ela vem trazendo junto consigo. João capítulo 10, que nós lemos agora há pouco, versículo 10, diz sim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e... Mas a continuação dela é que é maravilhosa. A continuação desse versículo é que nos dá força, é que nos dá esperança para seguir em frente. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é enfática, ela é clara. Provérbios 22:6, o que é que diz? É um dos versículos mais conhecidos que tem na Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando estiver diferente, não se desviará dele. E tem muita gente, pastores, que acha que ensinar a criança a dizer: olha meu filho, bateu 7 horas, vai para a igreja. Esse ensinar aqui que tem um cunho teórico e prático.
sentido de estimular, mas é no sentido também de acompanhar. Isso é que é o mais importante. O que nós vemos é mais persuasivo do que o que nós escutamos. Repita comigo isso, que você vai entender. Repita comigo assim: o que vemos é mais persuasivo do que o que escutamos. Repita comigo mais uma vez, para você entender. O que vemos é mais persuasivo do que o que escutamos. Entenda bem. Se você chega para pedir orientação, para onde é que fica a Avenida Carlos Almeida de Souza? Você diz assim: olha, fica para a esquerda. Olha, fica para a esquerda. Para que lado que você vai? Você vai para a esquerda? Não, você vai para o lado, porque o que você está vendo, o que você vê é mais forte do que o que você ouve. Em outras palavras, não adianta nada você somente dizer vai, se você não acompanhar. Não adianta nada você dizer lê a Bíblia, se você não lê junto. Não adianta nada você dizer ora, se você não dobrar o joelho e orar junto. Você tem que ser o espelho, o sustentáculo da sua casa. Você é o sacerdote e você não pode se privar dessa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que nós vemos é muito mais persuasivo do que o que nós escutamos. Veja só, irmão, como é que as crianças podem crescer vendo os pais beberem e os pais dizendo: olha, você não pode beber. Claro que o que eles fazem salta muito mais forte. O pai está fumando, mas você não vai fumar. O pai fuma aqui, mas você não fuma. Vai funcionar? Não funciona. O pai joga bilhar, tem costumes de viver envolvido em jogos, está viciado em jogos e não faz isso. Não adianta, porque o que você faz fala muito mais alto do que o que você diz. O que você faz fala muito mais alto do que o que você diz. Louvado seja o nome do Senhor. Outro problema muito sério é o problema relacionado a jogos. Jogos. E nesse sentido, muitas pessoas estão envolvidas diariamente por aquilo que a gente chama de jogo. Já é um jogador compulsivo. Ele não joga para se divertir. Ele joga por um impulso mórbido que o direciona aquilo. Ele não consegue mais se desprender e se desvencilhar daquilo. Ele é alimentado pelo vício do jogo. Jogador compulsivo, ele tem reações muito parecidas com os alcoólicos, com os alcoólatras, né? Ou dependentes químicos, tanto na sensação do prazer como no seu comportamento. Jogar para esse tipo de pessoa, para essas pessoas, ativa circuitos cerebrais que provocam um prazer semelhante a quem está usando droga. Cria um vínculo de dependência, e essa atitude geral, normalmente do dependente do jogo, tal como no alcoolismo, tal como nas drogas, acaba sempre promovendo a exclusão de outras áreas da sua vida. Ele começa a dedicar toda a sua atenção e todo o seu tempo para aquilo e esquece de outras coisas da vida. Deixa de trabalhar, deixa de dar atenção para a mulher, deixa de dar atenção para os filhos e começa a viver exclusivamente para alimentar aquele vício. Falta as coisas na casa porque o pouco que ele consegue angariar é para reinvestir naquilo. O jogo, para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considerou o jogo patológico. Desde 92 ele é considerado como uma doença mental. Veja a definição que eu trouxe para vocês aqui da Organização Mundial de Saúde a respeito do jogo patológico. Veja o que ele diz. O jogo patológico, ele se caracteriza pela incapacidade da pessoa em controlar o hábito de jogar, apesar de todos os inconvenientes que isso possa estar proporcionando àquela pessoa, tais como problemas financeiros, familiares, profissionais, etc. Apesar de tudo isso, ele segue em frente, mantendo custe o que custar aquele vício, tirando da boca dos filhos, para levar ali para jogar, para apostar no jogo de azar, deixando de comprar a necessidade da esposa para apostar no bicho.
a jogar no dominó, no bozó, no carteado, seja lá do que for, jogos de azar, bingo e tantas outras desgraças que estão acabando com muitas famílias. O cara gasta tudo que tem em aposta, a ponto muitas vezes até mesmo de ser interditado, como eu já vi fazer pela justiça. Cara, ser interditado porque não tem mais capacidade de administrar os seus bens. Chega um momento, num quadro tão patológico, que ele começa a apostar o carro, que ele começa a apostar terreno, que ele começa, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, apostou até a esposa, né? A justiça tem que dar uma ordem para o cara não levar, né? Perdeu a esposa no jogo, foi buscar a mulher do cara lá, né? Vê a que ponto que chegou, né? A pessoa que está num quadro como esse, ela não tem domínio próprio, perdeu o controle entre iniciar e terminar, entre o que é jogar e parar de jogar. A pessoa não consegue mais ver limites em termos de aposta, e daí ela segue adiante, impelido por esse impulso mórbido, por essa busca descontrolada de tentar reconquistar aquilo que ele perdeu. E o jogo é assim, né? Ele começa num estágio de euforia, que ele começa a ganhar uma aqui, ganha outra ali, e depois, quando ele começa a perder, ele começa a apostar tudo aquilo que ele ganhou para tentar recuperar. E as apostas vão ficando cada vez mais sofridas, porque vão ficando cada vez mais altas. E ele, com a vontade, com a ânsia de tentar recuperar, de buscar de volta, vai perdendo cada vez mais, cada vez mais. É essa triste realidade que muitas pessoas passam. Tem até uma classificação na psicologia que diz que o jogo tem 3 fases, né? A fase da vitória, o cara começa vencendo, né? A fase da perda, começa a perder, e a fase do desespero, né? Aquela fase que ele começa a perder tudo para tentar recuperar aquilo que vai jogando, vai apostando tudo, vai perdendo tudo. Essa que é a triste realidade que muitas pessoas vivem. Além desses vícios que nós falamos agora há pouco, relacionados à droga, além dos jogos, existem ainda as manias. Mania é diferente de vício, né? Mania é diferente de vício. As manias, ela vem uma palavra do grego, designa, na nossa tradução, loucura, obsessão, possessividade. É isso que significa. A mania, ela pode vir se tornar depois um quadro patológico e doentio mental. Olha, ela começa muitas vezes por uma coisa repetitiva, por uma obsessão, por uma loucura, muitas vezes uma possessividade excessiva. A principal característica das manias é essa mudança exacerbada de humor com alteração comportamental, normalmente dirigido para uma determinada ideia fixa e com sintoma de um quadro psicótico grave ou agudo. Em outras palavras, né, o que significa isso? Mesmo não sendo as manias, né, mesmo não sendo um quadro, do ponto de vista legal, mesmo não sendo ilegais, né, mas ela pode acorrentar uma pessoa e pode vir a se tornar um vício. Existe um problema, um transtorno que afeta muitas pessoas na atualidade, que é chamado de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade caracterizado por pensamentos obsessivos. A pessoa começa a repetir comportamentos e aquilo vai se transformando em algo que ele não consegue muitas vezes depois dominar. Existem pessoas que começam, por exemplo, a guardar muitas coisas dentro da casa, que não tem mais espaço depois, que não, eu sou um colecionador, vai guardando tudo quanto é coisa velha, vê, não tem mais espaço para colocar, para não dar para nada. Isso é um transtorno. Quer ver outro problema? A pessoa muitas vezes sai de casa e volta 5 vezes para ver se realmente fechou a porta, né? Tá certo voltar uma vez, às vezes até esquece, né? Mas o cara volta volta, vai, aperta bem, né? Peraí, já de boca, peraí que eu vou voltar lá para ver, dá mais uma apertada para ver se está certo, né? Aqui muitas vezes passa a um quadro de descontrole. A pessoa muitas vezes chega na igreja e não consegue assistir o culto.
que ele vai e pega aqui a chave do carro, peraí, eu vou ver se está bem fechado. Coloca, senta no banco, peraí, que eu vou ver de novo se está bem fechado. Está perdendo o controle. A pessoa muitas vezes não consegue mais fechar ele quer fechar a garrafa, mas a obsessão dele é tão grande para saber que está fechado, que aperta, que estoura a garrafa. Estoura a garrafa. Uma obsessão aqui, está fechado. Não tem como fechar mais do que aqui. Ele quer deixar bem fechado que estoura a garrafa. Muitas vezes a pessoa começa a fazer repetidas vezes, não consegue botar dentro do quarto, levanta uma, levanta duas para ver se fechou realmente, desligou a luz. Vai sair da casa, peraí, aguarda um minutinho que eu vou ver se eu deixei a luz de trás ligada. Volta a primeira, vai a segunda, vai a terceira. Está virando algo compulsivo, está virando algo patológico. Eu vou ler aqui para vocês só algumas manias que podem vir a se transformar em problemas psicológicos, transtornos psicológicos, e que a gente tem que evitar. Trouxe algumas para vocês, para compartilhar com vocês. Abulomania. Já ouviram falar nisso? Nunca, né? Abulomania é um impulso mórbido para se lavar. A pessoa se lava o corpo inteiro ou se lava em parte. Vive o tempo todo ali porque ele tem uma compulsão a achar que tudo está contaminado. Ele não consegue mais pegar, muitas vezes, na porta, porque a porta está cheia de bactéria. Deus o livre passar a mão, um corrimão ali de escada, ele não passa. E ele lava a mão compulsivamente. Lava a mão. Cada vez que ele pega na mão de alguém, ele corre para lavar. Cada vez que alguém toca aqui no seu mão, ele corre para lavar. Vai virando um transtorno com o tempo. Plutomania, um outro distúrbio. Plutomania é uma ilusão de que um indivíduo se achando que é rico, mas não é. Já viram isso? Plutomania, viver, vem de Plutão mesmo, viver no mundo exterior. Ele acredita, ele age como se fosse, ele se comporta como se fosse, gasta o que não tem para manter a pose, ele não tem, ele recebe 2 salários mínimos por mês, mas gasta 5, para manter. Eu tenho um colega, pastor Theo, que ele tem um carro de 150 mil reais na casa dele, carro importado, o salário dele é inteiro só para pagar a prestação do carro, mas vive numa casa que está tombada, está quase para cair em cima do carro dele, a casa no meio do lago. Dá para entender uma coisa? Isso afeta até mesmo, isso cria até mesmo uma crise de prioridade na pessoa. A pessoa não consegue mais compreender, a pessoa não consegue mais muitas vezes. Olha, o pai recebe 600 reais, mas ele quer comprar um tênis da Nike de 800. Está desconectado da realidade, está impulsionado por uma mídia que só se preocupa em vender uma imagem, e ele quer muitas vezes viver num mundo que não é o dele. Plutomania. Acribomania é a mania de exatidão, é aquela pessoa que para ele nada está certo, tudo certo, só ele que está certo, tudo o resto, todo ao redor dele está errado. Ele tem mania de, se ele chega na sua frente, de ver, até mesmo se você está alinhado, se ele chega perto de você, ele vai ajeitando, olha, está torto aqui, ajeita para cá, não fecha o último botão, porque o último botão não fica elegantemente ideal para você, virando uma mania. Hipocondríaco. O que significa? Alguém sabe o que é hipocondríaco? Hipocondríaco é uma mania de comprar remédio. O cara não está doente, mas ele passa ali na farmácia, peraí que eu vou só parar, volta com uma mão cheia. Que isso, meu Deus? É a compulsividade de comprar remédio. Não, olha, eu acho que eu estou com uma dor de cabeça, peraí que eu vou comprar uma cartelona desse tamanho aqui. Hipocondríaco. Pode virar um transtorno psicológico, depois até mesmo redundar num problema físico para você mais lá adiante. Tome bastante cuidado. Outro problema também, cleptomania. Sabe o que é cleptomania? É a mania mórbida de roubar coisas pequenas. E olha, não tem classe social para isso. Vocês lembram que de vez em quando a mídia está divulgando aí, uma atriz muito famosa aí, chegou e saiu de lá, com um sutiã de 13 dólares, colocou no bolso, aparece a imagem dela colocando no bolso, para quê? É necessidade, a pessoa, aquilo vira uma mania de vai ver um negocinho ali, já vai,
é rápido, né? A mão dele treme, ele não consegue controlar, e não precisa, mas ele faz com um impulso doentio. Entendeu? Manias que podem vir a se transformar em transtorno, né? Em problemas para a nossa própria vida. Outro problema é teomania, ou também chamado no homem de andromania, e na mulher, nifomania. É a compulsividade mórbida a pessoa, ela vive no mundo, parece que está aflorada, né? Ele está aqui, muitas vezes está aqui, ele está cantando o hino, a irmã entra e desraba o olho, né? Ela não consegue mais se controlar. O seu pensamento é 24 horas, né? Pensando em fornicação. Ele não consegue se controlar em mais nada. A sua vida é direcionada a pensar em sexo 24 horas por dia. Vira uma doença, um distúrbio, e certamente, se não for tratado, vai virar um quadro psicótico lá na frente. Megalomania, mania de grandeza, né? É a superestima patológica de si mesmo, das próprias qualidades, né? Ele se projeta, né? É uma espécie de autoprojeção, uma forma de se autoafirmar de forma exagerada, né? Ah, irmão, comigo é o seguinte: eu chego, quando eu prego só para multidão, né? E quando eu faço o convite é logo de 5.000 almas para frente. Ele vive num mundo exagerado, né? Ele vive uma realidade pior, ele age como se aquilo existisse. Tem aquela frase terrível lá do Stalin, que ele diz que uma mentira repetida 20 vezes se torna verdade. É isso que ele pensa na sua cabeça, né? Ele repete tantas vezes aquela mentira e passa a viver no mundo da imaginação. Passa, muitas vezes, se você for perguntar para ele, ele reconta a história como se aquilo realmente tivesse existido. São quadros. Outro problema também, problema típico dessa nossa sociedade capitalista: oniomania. Sabe o que significa oniomania? É a mania compulsiva por compras. Cara, compra, mulher compra e não consegue parar. Vive para comprar e compra para viver, né? É assim. O limite do cheque especial dela é estourado, ou dele, né? Não dizer dela, dele. É estourado todos os 12 meses do ano. Oniomania é uma mania compulsiva de comprar sem parar, doentia. A vitrine parece um imã, né? Vai passando, não, vou passar perto do centro, não, dá só uma desviadinha aqui, é rápido. Não, mas não vou comprar nada. Quando volta de lá, volta uma dívida logo em 2, 3 mil, né? Não consegue. Olha, irmão,